Ele tem mais de 10 anos de experiência na implementação de growth nas empresas, sendo 6 anos focados em PLG, em empresas muito conhecidas no mercado, como a OLX, a Warner Bros., a Solidas e a Gumer, gerenciando e desenvolvendo equipes de alta performance. Hoje, ele é mentor de líderes sobre a implementação de PLG e cultura de dados nas organizações. Ele também é mentor sobre carreira em growth, mentor sobre importância de métricas em produtos e negócios. E para completar, ele ainda foi atleta de polo aquático profissional por mais de 20 anos, sendo 5 deles representando a seleção brasileira. Hoje eu vou conversar com o nosso convidado Douglas Magalhães. Tudo bem, Douglas? Tudo Como bem, é que cara? você tá? Tudo ótimo. Vamos lá, vamos começar esse papo, Douglas. Para começar, eu sempre gosto de começar esse papo fazendo aquela pergunta que toda audiência quer saber. Fazer a faculdade que você escolheu, administração, dá dinheiro? Boa noite, cara. Primeiramente, queria agradecer aqui pelo papo. Então, respondendo, dá dinheiro? Depende. Eu acho que qualquer profissão, se você fizer bem, focar nela, você consegue sim ter uma boa remuneração, mas depende muito de como é que você busca esse conhecimento. Mas, em resumo, dá dinheiro. Dá dinheiro se você correr atrás e buscar caminhos e sempre procurar algo a mais do que está na sua frente. Ah, legal. Então vamos começar um pouquinho com a tua trajetória. Eu já sei que a tua trajetória ela é um pouco incomum. Não é a trajetória, você não nasceu em berço de ouro, as coisas não foram muito fáceis para você. Conta um pouquinho da tua trajetória. Só aproxima um pouquinho do microfone. Então, minha trajetória, eu acho, durante um bom tempo, quando eu conversava sobre minha trajetória, eu falava assim, não vou falar do polo aquático não, deixa eu falar só da minha parte profissional. Só que no final, o Douglas de hoje é o Douglas que começou como atleta lá atrás. Então, minha trajetória, eu comecei no esporte com 10 anos, então até já pegando um pouquinho lá de trás. Vim da favela da Maré, comecei a jogar polo aquático ali no Botafogo, nos anos 2000 e pouquinho. Então, dali começou a trajetória, dali começou o meu apreço ao esporte. E como atleta, foi o que foi mudando meu mindset para... Quanto mais eu treino, quanto mais eu me esforço, mais eu consigo gerar um resultado. E com o tempo, esse resultado foi chegando. Então, saí do Botafogo, fui para o Flamengo. Depois fui para São Paulo, jogando Paulistano. Foi onde abriu as portas para que eu pudesse fazer uma faculdade. Então, essa é a minha trajetória desde o início. E hoje, naturalmente, já um pouquinho mais distante do esporte, muito mais focado na minha vida corporativa. Eu carrego um pouquinho desse conhecimento, na verdade não um pouquinho, né? Totalmente essa questão do atleta para a minha vida corporativa. Ah, legal. É muito importante a gente tentar estabelecer uma relação entre o Douglas que foi, o Douglas do passado e o Douglas de hoje. E realmente não tem como a gente deixar de falar disso sem falar do esporte. Você acha que o esporte, o polo aquático em si, ele te influenciou na sua decisão pela administração? Cara, essa é uma pergunta muito, muito boa. Sim, influenciou. Mas é até engraçado quando a gente fala diretamente de quem está no esporte. Quando você pensa na faculdade, a primeira coisa que vem à cabeça quando você vai conversar com alguém é fazer educação física. Você já é atleta, você já está nesse meio, faz educação física. É muito comum, realmente. É muito comum, é muito comum. E claro, eu sempre fui um cara muito observador. Então, claro que aquele primeiro momento, você está como atleta, você fala, opa, eu vou fazer educação física, então vou ser remunerado por ser atleta. Só que com o tempo eu fui amadurecendo, assim, claro, na minha perspectiva, e que eu falei, cara, principalmente aqui no Rio de Janeiro, na época, há 20 anos atrás, quando você falava de educação física e falava dos profissionais que trabalhavam em clubes, e ali é onde eu estava muito inserido, no clube, jogando polo aquático, a gente via que era muito complicado. Era um clube de futebol que não estão com as contas muito acertadas. Salário atrasado, dívidas, assim diante. E no final, aquele profissional, o técnico que estava na ponta, ele acabava sendo prejudicado. O salário atrasava. Então eu olhava aquilo e falava, cara, porra, isso não cresce para mim não. Imagina você atleta, no final, virar um técnico de polo aquático e ter esse problema. E claro, porque até família, eu via, né, os caras ali, e eu via muito, os caras eram heróis, porque eles eram técnicos de polo aquático, eram professores em colégio, eram empresários, tudo para conseguir manter. Só que eu falei, cara, difícil isso para mim.
E ao mesmo tempo eu tenho um irmão mais velho, o Diego, já estava fazendo a faculdade de educação física, e eu vi os perrengues dele. Entendi. Então eu falei, pô, talvez eu tenha que ir um pouquinho para outro caminho. Não porque aquela faculdade de educação física não fosse algo interessante, mas era que eu falo assim, eu acho que se eu for fazer educação física vai abrir educação física não, desculpa. Se eu for fazer administração vai abrir um pouquinho mais o meu leque. E aí, aquelas coisas, né? Na época de colégio, sempre gostei de matemática, sempre fui o cara que, pô, juntava meu dinheirinho, anotava ali, sempre fui o cara que administrava as coisinhas. Meu pai e minha mãe tiveram um boteco, então eu lembro, desde meus 9, 10 anos ali, eu fazendo as continhas, eu cuidava do caixa, ia lá, comprava pro cara. Então foram coisas que foram casando bastante, e eu sempre tive a visão assim, cara, eu quero ser o diretor, eu quero ser o presidente da companhia, eu quero ser o CEO. E um ponto que até internamente chamava a atenção que, cara, eu falava assim, eu quero trabalhar de terno. Quero trabalhar de terno. Eu vi os caras ali e falei, eu quero trabalhar de terno. Quer ser executivo? Quero ser executivo. E foi dali que a educação física nossa, tô até confuso. A educação física foi se afastando e a administração foi se afastando e a administração foi ficando cada vez mais próximo e tal. E aí, quando eu me mudei, fui morar em São Paulo, Sim. E aí até parte da trajetória, né? O esporte abriu portas para mim. Eu fui jogar no Clube São Paulo, no Paulistano, então fui bolsista na faculdade. E quando eu mudei esse mindset, falei, fiz a escolha certa. Então, a administração foi um curso que me abriu portas e aí foi trilhando minha carreira dali para frente. A questão do clube, do paulistano, né? Isso pode ter influenciado muito também lá os contatos que você recebeu em São Paulo, porque São Paulo é um meio mais corporativo, é uma galera mais focada nesse meio. Você acha que isso também pode ter influenciado os teus colegas ali de clube? Não, total. Eu saí de uma linha, foi uma mudança muito grande, né? Eu saí morador da favela no Rio de Janeiro. Depois eu comecei a ter contato com o clube aqui, na Zona Sul Carioca, então comecei a ter contato com pessoas que, o pai é advogado, o pai é administrador, os pais... Outra realidade. Outra realidade. E foi, claro, foi mexendo. E quando eu fui para São Paulo, eu fui jogar no Paulistano, cara, o Paulistano é um clube e realmente ele respira essa questão de negócios. O Paulistano é um clube lindo, pra quem não foi ainda, é fora de série. Não, Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo pra ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir tá disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.